Salve, salve, gente! Bom dia a todos! Bom dia a todos que estão aí do outro lado, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E vamos dar uma olhadinha aqui, né, meu povo? Quem já está online, tem uma galera online aqui. Então, um bom dia especial aqui. Vamos lá ver, ó. A Lilian, a Simone Moreira, Bruno Alves, Juliana Queiroz, Darlan, Ticiana, Bruno, Valderina, Álida tá sempre aqui. Olha o Bruno aí, agora foi, né, Bruno? Show de bola. Pois é, deu uma tretinha aí no começo. Tecnologia, gente. Tecnologia, de vez em quando dá umas tretinhas. Também eu estava aumentando a fonte dos slides, porque muitos de vocês têm dificuldade para ver, e aí eu não queria que vocês ficassem com dificuldade para ver aqui os slides. Eu vou fazer só uma coisinha aqui, gente. Eu estou reparando um detalhe que eu não sei se vai dar certo. Só um instantinho aqui que eu tenho que ver uma coisa na apresentação. Só um instantinho, deixa-me só ver aqui. Eu vou ter que fechar essa apresentação por 1 minuto, tá? Por 1 minuto, depois eu volto. Só um instantinho aqui. Só um instante, eu vou só fazer uma simples correção aqui na fonte para vocês ficarem com a visão melhor, tá bom? Tá aqui, só um instantinho. Pronto, agora eu vou subir a apresentação mais uma vez, tá bom? Agora eu vou subir mais uma vez. Só um instantinho aqui. Agora vai. Pronto. Que ela estava com... havia uma alteração que eu não queria que aparecesse para vocês. Pronto, beleza. Vocês agora todos estão vendo a nossa apresentação. Reitero, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Está aí, a Álida está aqui respondendo, a Regina Célia, bom dia. A Emiliane também está dando bom dia. A Mônica, bom dia também. Helder, bom dia. Helder, Sâmia, Bruno. E vamos lá, né, meu povo? Bora para a questão 1. Partiu para a questão 1. Vamos nessa, essa Carminha, essa Nazaré Tedesco aqui não vai atrapalhar a vida da gente, não. Pelo contrário, nós é que vamos dar um drible nesta banca. Vamos nessa? Partiu para a questão número 1, que diz o seguinte. Olha só, a questão número 1 diz o seguinte. Olha só, vamos nessa. Ela coloca a seguinte estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já estou pegando a canetinha, vocês estão vendo aqui. E ele diz o seguinte, que vem transformando as comunicações em todo o mundo. Ele está dizendo que nesta frase do texto 1, empregou-se corretamente o artigo definido, olha só uma questão que trata do artigo, logo após o pronome indefinido todo, né? Que eu vou colocar entre aspas para vocês enxergarem melhor. Então, quando ele diz assim, ó, que vem transformando as comunicações em todo o mundo, né? Você está vendo aqui o pronome indefinido e, na sequência, o artigo definido o, todos eles se relacionando com o substantivo mundo. E aí a questão pergunta o seguinte, a frase em que esse emprego também está correto olha, a FGV tem sim, gente, é muito importante que vocês observem que a FGV tem um movimento de questão muito consciente em relação a essa dinâmica. É que quando nós utilizamos os artigos definidos com a presença do pronome todo, digamos assim, há uma construção muito curiosa, não é? E eu queria exatamente explorar com vocês agora. Então, quando eu digo assim, vamos imaginar a seguinte situação. Vou só tirar aqui o telefone, que eu fico vendo também o que vocês estão dizendo. Então, olha só, quando eu digo assim, que toda criança deve brincar. Deve brincar. Quando eu digo isso, que toda criança deve brincar, eu estou me referindo às crianças em geral, não é? Ou seja, eu generalizo, toda criança deve brincar, as crianças, de um modo geral, devem brincar.
Veja que não há a presença do artigo antes de criança. O que acontece é que quando eu coloco o artigo, vou até escrever numa cor diferente, já está muito vermelho aqui, se eu escrevesse assim, ó, veja, eu vou mudar um pouquinho o contexto, tá? Toda a criança estava pintada. Vocês notam que neste momento eu estou me referindo à criança inteiramente, ou seja, de ponta a ponta. Não é? Veja que o artigo, a presença do artigo aqui, ela neutraliza a ideia de generalização. Eu não me refiro mais a uma criança genérica, como nós fazíamos aqui. Toda criança deve brincar. Né? Ou seja, eu estou falando de todas as crianças de todos os planetas, de todos os países, planetas não, de todos os países. Então, essa é a dinâmica do pronome indefinido. Mas quando eu coloco o artigo, eu me refiro à questão física. Né? Então, mais um exemplo para fechar, se eu dissesse assim, ó, vou colocar de novo, vou colocar um todo agora, tá? Todo o prato estava sujo, não é? Ó, se eu digo que todo o prato estava sujo, o prato inteiro, as bordas, a parte de dentro, a parte de fora, tudo, inteiramente. Ou seja, 100% do prato. Estou falando 100% físico. Agora, se eu digo todo o prato deve ser servido de maneira correta, eu estou falando de todos os pratos que saem de restaurantes, etc. Eu acho que vocês entendem claramente o que está acontecendo, né? Olha só, já tem gente aqui, o Paulo Henrique está dizendo que é a melhor aula da semana. Valeu, Paulo Henrique, bom dia, querido. A Ivoneide está aqui também, o Antônio está dizendo, paz, a imagem não está nítida. Antônio, imagem não nítida, você aperta no vídeo, aparecem 3 botõezinhos, você aperta nesses botõezinhos, vai lá em qualidade do vídeo, coloca qualidade máxima, aí roda, tá? Aí você vai ver direitinho, tá certo? Faz sempre isso. Meu povo, olha só, quando ele disse aqui no texto, vamos voltar ao texto, que vem transformando as comunicações em todo o mundo, ou seja, em todas as partes do planeta Terra. Todas as partes, aqui é o planeta Terra, tá? Todas as partes do planeta Terra estão, olha só, são os outros países aqui, os continentes, tá aqui o continente nosso, beleza. Em todo o planeta Terra, ele quer a frase em que esse emprego também está correto. Vamos ao item A que diz que todo o jornal do planeta cobre acontecimentos mundiais. Não, está indevida essa utilização, porque não é coerente, veja, dizer que o jornal inteiro do planeta, né, todo o jornal do planeta, como se existisse um único jornal para o planeta Terra, não faz sentido dizer isso. A coerência, né, é uma frase incoerente, incoerente, tá bom? Então, é uma oração com problemas semânticos, né? Não há lógica nessa construção. O artigo proporciona incoerência. É muito importante pensar assim no que diz respeito à FGV. O item B diz, as notícias aparecem em todas as páginas, dos jornais. Quando ele diz que as notícias aparecem em todas as páginas, meu povo, eu estou pensando que o jornal tem várias páginas e ele está se referindo à totalidade dessas páginas, ao 100% dessas páginas. Gente, inteiramente, né? Eu acho que esse item B é o verdadeiro. Mas vamos ver os outros. O item B diz, todo o repórter deve trabalhar muito diariamente. Errado, é mais uma vez uma frase incoerente, não é? Ela não é coerente, essa estrutura. Mais uma vez a gente tem uma estrutura incoerente, ok? Observe que a incoerência está no fato de que não dá para pensar que um único repórter está totalmente... Não. Aqui a gente coloca, a gente tira, né, gente? Todo repórter deve trabalhar, que nem fizemos aqui, todo jornal do planeta cobre acontecimentos mundiais. A gente tira o artigo, ele está indevido porque ele provoca uma incoerência. O item B diz, toda a notícia deve ser checada antes da publicação. É aqui que ele cria uma
Caramba, professor, toda a notícia. Pensa aí, quero saber o que vocês estão pensando nos botõezinhos de vocês aí. Quando ele diz toda a notícia, né? Já tem gente falando aqui, professor, agora é interpretação, né? Olha aí, um cavaleiro sem nome está dizendo pura interpretação. O item D traz o... Vamos ao item E. Todo o texto publicitário deve elogiar produtos. Olha, quando ele colocou produtos aqui, sem a presença de artigo, dizendo quaisquer produtos, esse artigo não casa bem, não dá para criar nem dúvida aqui. Ele está falando de todo o texto, qualquer, né? É como se fosse qualquer. Olha aí, ó, qualquer. Qualquer texto publicitário deve elogiar produtos. Qualquer repórter deve trabalhar muito diariamente, ó, qualquer. Veja que a utilização do qualquer traz uma presença mais curiosa, né? Segue, volta comigo aqui. Vamos ao item A. Qualquer jornal do planeta dá para trocar por qualquer, meu povo? Parece que dá, né? Qualquer jornal do planeta dá. Aqui, as notícias aparecem em todas as páginas do jornal. Em quaisquer páginas, eu teria que colocar quaisquer agora no plural, né, meu povo? Dá ou não dá? O que vocês acham? Pensem com os botões de vocês. A nossa dúvida, claramente, é entre B e B de bola e D de dado. Vamos fazer a troca do qualquer agora? Toda a notícia deve ser checada antes da publicação. Qualquer notícia deve ser checada antes da publicação. Meu povo, quando eu troco toda a por qualquer, é diferente de quando eu troco, as notícias aparecem em quaisquer páginas dos jornais. Olha, as notícias não aparecem em quaisquer páginas dos jornais. Eu penso que você já entendeu que o item verdadeiro é o item B, né? Não é coerente dizer que as notícias aparecem em quaisquer páginas dos jornais, né? Não parece ser exatamente o que o texto está dizendo. Mas no item D, que levantou dúvida, no D de dado, ó, qualquer notícia deve ser checada. É bastante coerente e dentro do que diz quando a gente tira o A. Então, na verdade, o item verdadeiro é B de bola. Um cavaleiro sem nome. A gente achou aqui uma saída, né? Esse qualquer está ajudando. Isso livra a gente da interpretação. Tem gente mais falando aqui. Cadê? A Celisângela dizendo bom dia. Ok. A Álida está dizendo... Caberia uma vírgula depois de muito no item C? Depois de muito... é possível. Uma vírgula, boa pergunta. A Álida pergunta se dava para colocar uma vírgula bem aqui. Vamos lá ver. Todo repórter deve trabalhar muito. Diariamente. Sim, uma vírgula facultativa, uma vírgula de ênfase. Totalmente possível, sim. O cavaleiro sem nome está dizendo toda a notícia se refere a uma só. Exatamente, cavaleiro. É uma única que nós falamos de suas dimensões físicas, né? Quando eu digo assim, ó, todo o copo do professor estava com água, todo inteiramente. É claro que não está aqui inteiramente, né? Vocês estão vendo, não está totalmente cheio. Mas se eu dissesse todo o copo inteiramente o copo, né? Então, a observação que ele faz é bem interessante, né? O que um cavaleiro diz, que toda se refere a uma só. Sim, se refere a uma só, e o toda notícia se refere à notícia de uma maneira ampla, justo, de uma maneira geral, é isso mesmo, tá? De maneira, eu coloco de toda, como eu falei no exemplo inicial, toda criança deve brincar. As crianças do Brasil, da África, da Europa, de todos os países e continentes, né? Por isso que o item verdadeiro que nós marcamos aqui, em que há lógica, em que está correto, é o item B de bola. Questão 1 foi para conta, tá todo mundo de boa aí, bora para a questão 2 agora, bora para 2, bora mudar de assunto, meu povo. E observem aí que nós temos hoje, né, já que domingo é dia dos pais, olha aí, nós temos uma promoção legal do nosso curso Desvendando a FGV. E aí, se você quiser, vem conosco.
Ainda tem o bônus aqui, ó, de raciocínio lógico e administração, ou seja, tá num preço legal. Vale a pena você adquirir o nosso Desvendando a FGV, ó, 12 de 15 reais, 12 vezes de 15, nem sente no cartão, meu povo. Vamos lá, então? Vamos junto? Olha só. Ah, e tem que usar o cupomzinho, né? Vocês estão vendo aí, ó. Olha o cupom aí, ó. Amo Pai 60%, não vacila. Promoção zona daquela. Se você não adquiriu ainda, tem que adquirir o Desvendando a FGV, que aí vem português, raciocínio lógico e administração. Vamos junto? Bora para a próxima questão? Vamos lá? Próxima questão diz o seguinte, é uma questão que trata de tipologia textual. Vamos junto? Vamos, eu vou só afastar aqui o celular. Pronto. Que diz o seguinte, ó. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no que a questão pede, né? Que a gente pega um texto desse assim, grandão. Professor, é um texto grande. Vamos ver o que a questão quer. A gente já leu o texto e eu sugiro muito isso, viu? Quando você pegar esses textos assim, medianos, né? Que a FGV não trabalha com textão, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Tudo na vida, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Então, olha só. Pegou um texto desse tamanho aqui, né? Ó, não vamos ler logo, não. Vamos ver o que ele quer. O texto lido deve ser considerado. E aí, olha logo aqui as opções. Professor, eu posso fazer assim? Deve fazer assim. E ó, ele marca aqui a tipologia: argumentativo, injuntivo, descritivo, narrativo ou expositivo. Só faltou aqui o preditivo e o dialogal, né? Você sabe as 6 tipologias textuais. Quais são as nossas 6 tipologias, meu povo? Exatamente aí, ó. O narrativo, o descritivo, a tipologia pode ser também, o texto pode ser também dissertativo, argumentativo ou expositivo, injuntivo, preditivo ou dialogal. Não se esquece, são 6 tipologias. E, por favor, não confunda freio Damião com freio de caminhão, tá? Tipologia é uma coisa. Gêneros é outra coisa, tá? Então, os dois estão ligados? Sim, os dois estão ligados e imbricados. Mas tipologia eu me refiro às 6 tipologias. Gêneros não, são os, digamos assim, as espécies de cada tipologia. Os gêneros são as espécies de cada tipologia, tá bom? Não confundir isso aí. Vamos junto? Vamos lá, então. Agora sim, a gente já sabe do que a gente vai procurar. Vamos para cá ver se tem alguém falando, meu povo. Nos comentários, o Bruno Alves está dizendo, professor, dá mais exemplos, por favor. Não entendi ainda. Eita, Bruno. Vamos terminar essa questão e eu volto lá para explicar, tá bom? Vamos junto? A Ivonete está dizendo o seguinte... Nesse seu curso tem aula online, é online, Ivoneide, tudo online, tá? Já tá tudo gravado, acesso imediato, tá bom? Sim, Bruno, eu volto já já. Vamos primeiro matar essa questão aqui, depois eu volto para um. Vamos lá, então, o texto diz assim, ó. Moradias em áreas de riscos. Nós temos aqui o título do texto, que diz o seguinte, vem comigo. Alguns locais, eu vou pegar aqui o laser, tá? Para você acompanhar com o laser. Ó, vem comigo. Alguns locais são impróprios para a construção de moradias. Os morros são um exemplo, porque a inclinação do terreno dificulta a construção das casas e pode colocar em risco a vida dos moradores. Quando chove muito, a água pode fazer com que a terra deslize sobre o terreno inclinado. E, se a terra desliza, são carregadas com ela as casas construídas nos morros. Casas construídas em áreas próximas de córregos e rios também estão sujeitas a alagamentos quando há muita chuva em um período curto de tempo. Além disso, por conta dos esgotos que muitas vezes são jogados nos rios, as pessoas que vivem nesses locais ficam sujeitas a contrair doenças. Meu povo, eu acho que vocês entenderam aqui do que nós estamos tratando exatamente. Olha só, olha as opções.
Pessoal, esse texto lido, já vou voltar, tá? É um argumentativo, pois ele defende uma tese. Olha, muita gente pode achar que este item A seja o verdadeiro. E eu sei muito bem por quê. Professor, ele diz assim, ó, que alguns locais são impróprios para a construção. Ele está emitindo a opinião dele, né, professor? Aí eu vou dizer para você, não, ele não está emitindo a opinião dele. Meu povo, tenhamos muito cuidado com essa ideia, tá? O que é uma opinião e o que é um fato. É muito importante na FGV você relacionar isso. Uma coisa é uma opinião, outra coisa é um fato, tá? Veja que toda opinião pode ser questionada, mas nem todo, e aí é o contrário do fato, né? O fato, ele não pode ser questionado, porque o fato é fato, ele aconteceu. Então, quando ele diz que alguns locais são impróprios para a construção de moradias, meu povo, quando ele diz isso, ele não está emitindo um ponto de vista. Isso daqui não é uma tese que ele vai defender. Isso daqui já é 100% considerado verdadeiro. Sim, ele não está dizendo, se ele tivesse dito que, por exemplo, né, não acho interessante construir uma casa nesse terreno. Aí ele está emitindo uma opinião. Mas quando ele diz que alguns locais são impróprios, sim, ele está apresentando um fato, isso é verdade, tá? Então, isso aqui poderia ser uma tese? Não, isso aqui não é uma tese. Não é uma tese, porque nós não temos aqui o ponto de vista, um ponto de vista sendo exposto. Temos um fato de verdade. E ele prossegue, né? Ó, os morros são exemplo, porque a inclinação do terreno dificulta a construção das casas. Aí você poderia dizer assim, mas professor, eu ouvi falar numa aula, isso aqui é muito importante, ó. Eu ouvi falar numa aula que quando você argumenta, você usa exemplos, você usa dados estatísticos, você usa comparações, né? Citações, isso é verdade. Quando você argumenta, você usa isso. Agora, quem disse, Berenice, que eu só posso usar citações, fatos, aliás, citações, dados estatísticos, exemplos, etc., apenas em textos argumentativos? Não, textos expositivos são repletos também de exemplos, dados estatísticos, comparações, etc. O que muda é que, olha só, eu vou escrever isso aqui para vocês, que talvez fique muito confuso. Então, vou colocar aqui, ó, texto argumentativo. Argumentativo, tá aqui. E vou colocar aqui texto expositivo. Você sabe que eu estou falando do dissertativo, né? Texto dissertativo ou é argumentativo ou é expositivo. Professor, o que é que eles têm em comum? Vamos anotar aqui, vem comigo. Eles têm em comum o fato de que, vamos lá, vou mudar a cor aqui, colocar a cor verde, ó. Eu posso ter aqui dados, eu posso ter dados estatísticos, eu vou colocar números para ser mais breve, tá? Eu posso ter números aqui, números, posso ter números sim, tranquilamente eu posso ter números. Aqui também eu posso ter números, tranquilamente. Eu posso ter citações aqui, citação, posso ter citação de um grande intelectual, citação de um professor, citação de um jornal, posso ter citação aqui também, tranquilamente. Eu posso ter comparação aqui? Posso ter comparação, sem dúvida alguma. Eu posso ter comparação aqui? Posso sim, ó. Eu posso ter exemplo? Posso ter exemplo aqui. E aqui também eu posso ter exemplo no expositivo? Também você pode ter exemplo. Tranquilamente, meu povo. Sabe qual é a diferença? Eu vou dizer. É que no texto argumentativo, meu povo, tudo isso aqui justifica / defende uma tese, vou colocar bem grande, uma tese, um ponto de vista. Ao passo que aqui não, ó, esses números, essas citações, essas comparações, elas apenas fazem parte de uma rede de
fatos, não é? De fatos, entende? Então, esses números, essas citações e essas comparações não estão sendo usadas em prol de um ponto de vista. Não, elas apenas fazem parte de um rol de fatos, também são fatos, e que trabalham em conjunto, entende? Então, quando ele diz assim, aqui, ó, quando chove muito, a água pode fazer com que a terra deslize sobre um terreno inclinado. Isso aqui é um ponto de vista? Claro que não, isso aqui é outro fato. Isso aqui é outro fato, entendeu? Isso aqui é inquestionável, a física nos ampara, não é? E aí, ele prossegue, ó. Casas construídas próximas a córregos e rios também estão sujeitas a alagamentos. Isso não é uma opinião, isso é mais um fato que ele usa. Então ele vai colecionando afirmativas que são fatos de fato, de fato, né? Além disso, ele acrescenta aqui, ó, por conta dos esgotos que muitas vezes são jogados, as pessoas que vivem nesses locais ficam sujeitas a contrair doenças. Outro fato, isso aqui não é opinião. Então não é argumentativo, ele não está defendendo tese com essas afirmações. Logo, o item A é falso. O item B diz que é injuntivo, mentira, não é injuntivo, ele não está aconselhando, não. E de fato, quando você tem um texto injuntivo, é sim normal que haja aconselhamentos, com toda a certeza do mundo, orientações, sim, mas não é o caso aqui. Item B é falso. O item C diz que ele é descritivo, pois fornece dados de um tipo de mensagem, de paisagem. Não estamos diante de um texto descritivo. Um texto descritivo, ele é aquele texto que escolhe um objeto e vai analisar esse objeto sob diversos ângulos. Não temos uma descrição aqui. Ele sai colocando um fato sobre o outro, um fato sobre o outro, porque ele está expondo sobre moradias em área de riscos. É isso. Ele não está descrevendo essas moradias. Se fosse um texto descritivo, ele ia jogar luz só nas casas, como essas casas eram feitas, se essas casas são frágeis ou não, se essas casas são pequenas ou grandes, se elas têm... Ele não está descrevendo as casas, não é? Ele está expondo como as moradias em áreas de risco, como elas se constituem como áreas de risco, né? Já vou olhar os comentários de vocês. O item D diz que é narrativo. Não tem a viagem, né? Não temos uma história sendo contada. E aí só sobra o item E. O texto é expositivo, pois dá informações de forma imparcial. É muito legal você entender a imparcialidade. Como eu dizia, ele não está emitindo ponto de vista, ele está dizendo coisas que são, de fato, inquestionáveis. Comentários aqui no chat, eu estou vendo que tem gente dizendo assim, seria expositivo com características também de descrição? A Aldarlan faz um comentário interessante. Eu já ia dizer isso, Darlan, você tirou aqui exatamente a carta que eu tinha na manga. Pessoal, todos nós sabemos que a tipologia textual ela não é pura. O encerramento dessa questão, eu digo isso. Não é pura. Né? Como assim, professor? Uma tipologia não é pura. Um texto ele é sempre uma mistura. Ele tem ali... se o texto é expositivo, ele tem um pouquinho de descrição, pode ter um pouquinho de narração também. Ele sempre tem um quezinho de outras tipologias. Então aqui, quando ele diz assim, áreas próximas, temos uma coisa um pouco descritiva, né? Quando ele diz que... cadê? Quando ele diz, bem aqui, vou voltar um pouco mais, quando ele diz locais impróprios, ele está dando pequenas pinceladas descritivas, né? Ele sim, quando ele diz, cadê aqui, a inclinação do terreno, quando ele coloca essa locução aqui do terreno, ele está dando emitindo uma pequena descrição. Mas isso faz parte
uma tipologia pura é praticamente impossível. Então o Darlan diz, só uma constatação de um fato. Exatamente, Darlan, é isso. Portanto, nós temos aqui, na questão 2, o item verdadeiro, o item é. Pessoal, alguma dúvida aqui? Sou só ouvidos, vai. Que vocês... Alguma dúvida em relação à questão 2? Tudo de boa? Show de bola? Tá tudo de boa. Bom, o nosso amigo Bruno não entendeu a questão 1. Pronto, o Paulo dizendo que tá tudo bem. O Bruno disse que não tinha entendido a questão 1, né, Bruno? Ficou super claro, né, Paulo? Que ótimo, que ótimo. Paulo tá dizendo que tá... Paulo Henrique, professor, tá super claro. Isso aqui cai, viu, Paulo? Vai cair sim uma questão envolvendo esse assunto. Bom, só para fechar ali e tirar a dúvida do nosso amigo Bruno, né? Bruno, eu vou ser mais objetivo aqui para você. Quando eu digo, pega o exemplo aqui que eu usei no começo, ó. Toda criança deve brincar. Estou falando de todas as crianças do planeta Terra, todas as crianças. Eu estou falando do bloco de crianças, tá? Quando eu digo toda a criança estava pintada, eu estou falando de uma única criança e ela estava de ponta a ponta, da cabeça aos pés pintada. É essa a diferença, entende? Então, quando eu digo lá, quando o texto disse que vem transformando as comunicações em todo o mundo, ele está falando do planeta inteiro, do Polo Sul ao Polo Norte, leste a oeste. Todo o mundo, tá? Agora, quando eu digo, quando ele usa aqui, a questão pede para analisar qual que traz o mesmo pensamento correto. Nos outros, veja no item A, não faz sentido todo o jornal do planeta. Ele não está falando, não existe um único jornal no planeta, tá? Que nem aqui, ó, todo o repórter deve trabalhar. Ele não está falando de um único repórter, ele está falando dos repórteres de uma maneira geral. No item D, toda a notícia deve ser... Não, todas as notícias. Ele está falando das notícias de uma maneira geral. Todo o texto publicitário deve elogiar produtos. Não, ele está falando da totalidade dos textos publicitários. O único que aceita ser individualizado é o item B. As notícias aparecem em todas as páginas. A página, toda a página do jornal, inteiramente há notícias em página de jornal. Né? Senão não é notícia, senão não é jornal. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. A Silviane Feitosa está dizendo, ainda vou ficar fera nesse conteúdo. Show de bola. Boa, Silviane. Beijo, ó, coração para você, viu? Beleza. Que bom que você está aqui na nossa live. Fique conosco. Não saia daqui, não, que aí você vai ficar fera. Eu garanto a você. Sigamos, então. Vamos aqui. Vamos ao próximo, a próxima questão. Questão 3. Vamos lá, a terceira questão, que diz o seguinte, bora para 3, meu povo. O Bruno, entendeu agora, Bruno? Bruno entendeu, né, Bruno? Show de bola, Bruno, é isso aí, vamos nessa. Bora para 3, que diz o seguinte, alguém definiu o especialista como um homem que conhece cada vez mais sobre cada vez menos. Essa definição mostra um problema do conhecimento moderno, que é, e lá vem a FGV. Pessoal, interpretação, né? A gente coça a cabeça, meu Deus do céu. Ó, aqui, use o contexto, que, em especial, faz parte do contexto o seu conhecimento de mundo, tá? Conhecimento de mundo. É muito importante que você use isso a seu favor. Pessoal, quanto menor é a frase, mais você vai ter que usar o seu conhecimento de mundo. Seu conhecimento enciclopédico, suas aulas de geografia, de história, de matemática, de física, de filosofia, tá? A todas aquelas aulas são acionadas agora. Fique muito ciente de que essas questões de interpretação da FGV, que trazem fragmentos bem magrinhos, bem delgados, elas exigem cada vez mais de você. Entende? Porque quando é um textão grandão, a gente tem que ler, aí a gente consegue achar as coisas lá no texto.
E aqui você tem que achar o problema em você. Vai ter que ler aqui, considerar muito. Ó, uma dica que eu dou, uma dica que eu dou, uma dica que eu dou muito, tá? Sabe o que é que afeta problema, que causa problema em texto? Lógica. Lógica cria problema em texto. E uma das relações lógicas primordiais, e que quando ela é afetada, o texto traz problema, é a relação de causa e efeito. Ou causa e consequência. Entende? Às vezes, certos efeitos são colocados como causa, e não são, na verdade. Não é lógico dizer isso. Entende? Então tenha muito cuidado com esse tipo de questão. Use, ali, raciocínio lógico é importante, importantíssimo. Ah, professor, quero acertar as questões de interpretação de texto da FGV. O que é que eu faço? Seja um aluno mais aplicado no raciocínio lógico. Quanto mais aplicado você for lá nas aulas do professor Pedro Evaristo, por exemplo, que é um belíssimo professor de raciocínio lógico, você vai ter mais condições de acertar essas questões. Tá bom? Beleza? Vamos seguir aqui? Vem comigo, então. Gente, agora, sabendo, eu vou jogar aqui um marca-texto, ó. Alguém definiu o especialista, ó, como um homem, vamos lá ver, que conhece cada vez mais, eu dei um destaque aqui, ó, sobre cada vez menos. Não é, ó? Alguém que conhece cada vez mais sobre cada vez menos. E você nota que existe uma contradição, não é? Ó, o problema se expõe muito nessa contradição entre mais e menos. Vocês percebem isso, né? Ó, como é que eu conheço cada vez mais sobre cada vez menos? Eu faço essa pergunta a mim. Como é que eu conheço? Olha, se eu conheço cada vez mais, não é sobre menos, é sobre mais. Tá vendo como a lógica foi quebrada aqui? Né? A lógica ela foi balançada. Então ele está propondo que a gente verifique esse problema. Agora ele diz, a FGV ela vai além, né? Essa definição mostra um problema do conhecimento moderno. Opa, opa, opa. E aí, quem é que está dentro do conhecimento moderno? Quem é que está dentro? Nós. Nós estamos dentro desse problema de conhecimento moderno. Tá? Vamos às opções dadas. O item A diz: o problema do conhecimento moderno, esse problema que o fragmento mostra, é a falta de critério na análise dos fatos. Falta de critério. Eu tenho uma dificuldade para cravar esse item quando ele diz falta de critério. Isso aqui está um pouco confuso, né? Falta de critério? Como assim? Se eu conheço cada vez mais sobre cada vez menos, eu procuro aqui de onde eu tiraria o problema do critério. Vamos ao item B. A incapacidade dos estudiosos de hoje. Ele está dizendo que o problema do conhecimento é que os estudiosos de hoje são incapazes. Faz um pouco de sentido, porque se ele está dizendo que o especialista, que é o estudioso, né? Ó, estudioso. Estudioso quem é? O estudioso é o especialista. Ele é um homem que conhece cada vez mais sobre cada vez menos. Ele poderia ser incapaz. Mas o texto diz que ele conhece cada vez mais. Então, a incapacidade, eu vou colocar a cor vermelha aqui, a incapacidade ela está neutralizada já. Ele é capaz, porque ele conhece mais. Né? Ele conhece mais, ele não é incapaz, ele é capaz. Né? Vamos ao item C. O item C diz que há impossibilidade de conhecer-se a realidade. E é importante até entender essa estrutura, né? Quando ele diz de conhecer-se a realidade, isso aqui é o sujeito paciente, tá? É bom lembrar. Ele está dizendo assim, a realidade ser conhecida, tá? O texto ele tem uma dificuldade de nomear o que se conhece.
Ele está falando, ele nomeou no item C a realidade. Bom, o texto não fala o que é conhecido. Ele diz, o homem conhece cada vez mais sobre cada vez menos. Cada vez menos não é a realidade, né? Ele não está cravando isso. Ele diz que há um conhecimento. Então, a impossibilidade é muito parecida com a incapacidade. Fora. Item D de dado. A ausência de um estudo verdadeiro dos fatos. A ausência de um estudo. Olha, se esse cara é um especialista, se ele conhece cada vez mais, existem estudos. Sim, existem estudos. Né? Ok? Portanto, está falso. O problema não é esse. O problema do conhecimento moderno é outro. Aí o item E vem e diz, a enorme, olha como a palavra enorme, ela ajuda muito, ela casa muito, sabe com o quê? Com cada vez mais. Enorme, a enorme quantidade de informação sobre cada tema. Olha, aí veja a lógica aqui, ó, a enorme quantidade de informação sobre cada tema. Ou seja, se eu tenho uma enorme informação sobre cada tema, o conhecimento moderno diz o seguinte, isso é um problema. Se eu sei muito, ou seja, eu tenho a internet, gente. Esse fragmento é uma crítica à internet. Né, ó? Só apagar aqui. A internet, meu povo. A internet, o que ela fez? Você tem tudo aí. Né? Ó, você tem tudo. Ainda que ficou aqui, o N não saiu ainda. A caneta não colocou o nosso N. Só um instante. Agora sim. Olha só. A internet disponibiliza tudo pra gente. Só que esse tudo, se eu tenho informação de tudo, eu acabo não tendo nada. Né? Quem tem um, tem um. Quem tem todos, não tem nenhum. Não existe esse pensamento? Não é? Ó? E é exatamente aí que mora o problema do conhecimento moderno. Se eu li um livro, eu entendi aquele livro. Se eu tenho 1000 livros à disposição, talvez eu não leia nenhum deles. Eu comece a ler esses 1000 livros e paro na primeira página. Né? É o problema das fake news, por exemplo, hoje. Né? Ou seja, o homem sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Ora, mas tem gente dizendo que quando você toma a vacina, se a vacina fosse chinesa, insere um chip na pessoa e esse chip vai alterar o DNA da pessoa. É muito conhecimento sobre cada vez menos. Né? Porque para a pessoa entender que é possível colocar um chip, dentro de uma vacina e esse chip vai alterar o DNA, ela sabe muita coisa sobre cada vez menos, porque para alterar o DNA, não se altera DNA com chip, né? O DNA, a gente sabe muito bem, pelo Darwin, que a evolução das espécies, ela se dá, né, ao longo de milhões de anos, e é quando o DNA ele vai sofrendo alterações. Então, as pessoas sabem cada vez mais sobre cada vez menos. É o problema da internet. As pessoas se automedicam a todo momento. Estou com a dor no joelho. Vou na internet, vou aqui, encontro, tem um remédio aqui, seja um remédio de farmácia, um remédio caseiro. Então, sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. Portanto, o item de fato, a questão 3. Meu povo, tem gente falando aí? Cadê? Nessa hora, a Álida está dizendo que nessa hora a gente se ajeita na cadeira, oxigena o cérebro e respira fundo. É isso aí, eu concordo com você. Álida, é isso mesmo. O Milton Veloso está dizendo, essa questão envolve uma ideia paradoxal. Exatamente, Milton. É um paradoxo. O Milton fechou bem. Temos um paradoxo aqui. Como é que eu sei cada vez mais sobre cada vez menos? Ora mais, olhemos ao nosso redor. O exemplo que eu dei há pouco. A pessoa é capaz de entender e saber o que é um DNA. A pessoa sabe o que é um DNA, né? Quando eu digo para você, tem uma vacina aí chinesa que se você toma, ele injeta um DNA, injeta um chip no DNA, ele altera o DNA. Ora, a pessoa sabe que existe DNA. Isso é um conhecimento, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela acredita que um chip possa alterar um DNA.
E aí um chip não pode alterar um DNA, por menor que ele seja, por mais brilhante que ele seja, ele não altera. Então aí vem a contradição, que é o paradoxo. Perfeito, Milton. Ótimo, o Milton aqui fechou legal, fechou legal. Bora para a próxima questão? Vai, alguma dúvida? Dúvidas, meu povo? Bora para a próxima. Próxima questão diz o seguinte. Quarta questão. E essa quarta aqui tem um negocinho também com a interpretação, mas é mais fácil. Eu costumo dizer que essas questões, essa questão 4, ela tem uma coisa de enigma, tá? Enigma. Eu tô aqui, ó, um olho no peixe, outro no gato, viu? Eu tô vendo o que vocês estão dizendo aqui no chat, tá certo? Vamos lá. Essa questão 4, um olho no peixe, um olho no gato. Vem comigo? Tamo junto aí? Temos 40 alunos presentes. Não nos dispersemos agora. Vai ter até a quinta questão. A quarta diz o seguinte, gente. É questionável ainda a ideia de embalar comida com comida. Só para você ter noção, para você entender o que esse fragmento dizia. Esse texto falava sobre a questão da reciclagem, né? Então, assim, às vezes os produtos, a gente pede uma comida, né, pelo iFood, e vem ali a quantidade de... Vem uma caixa, e dentro dessa caixa tem um isopor, e o isopor tem plástico, então, assim, é muita coisa. E o texto estava analisando essa coisa de que é possível produzir embalagens que sejam comestíveis, né? Ou que se desintegrem, né? Facilmente. Então ele está dizendo, é questionável ainda a ideia de embalar comida com comida. E é verdade, é algo questionável porque se eu fabrico algo, tipo assim, uma sacola, se eu posso fabricar uma sacola com, por exemplo, banha de porco, né? Eu posso comer depois dessa sacola, mas eu posso também me contaminar, porque algum bicho pode querer comê-la também, aí eu posso também ficar doente. O que ele está querendo dizer é isso. Para você entender o que ele quer dizer com ainda, cadê aqui? Ainda a ideia de embalar comida com comida. Tá bom? Aí ele diz o seguinte: assinar a alternativa em que o termo sublinhado tenha a classificação idêntica. É muito interessante observar isso, ó. Tenha classificação idêntica à do adjunto adverbial sublinhado no período acima, né? É uma classificação. Você concorda comigo quando eu leio assim, que é questionável ainda a ideia de embalar comida com comida, né? A gente tem nitidamente aqui uma ideia, né? Que ideia a gente tem aqui, né? Ele já diz, é uma adjunto adverbial? É. E com comida, eu poderia dizer que seria um meio ou até um instrumento, né? Ó. Comida é um instrumento? Sim, ele é um instrumento que eu estou fazendo da comida um instrumento para guardar a comida. É um instrumento de embalo. Por exemplo, uma sacola é um instrumento, né? Uma bolsa é um instrumento. Então, há uma ideia de instrumento aqui, né? Ou seja, e meio não é meio físico, é um meio, algo relativo ao meio que eu utilizei para embalar a comida. Embalei a comida com a comida, por meio da comida, né? Usando esse instrumento, tá certo? Ok. A gente quer a mesma ideia. O item A diz, construíram o muro com pedras, tá? O item B diz, fizeram os ovos com manteiga. O item C diz, massageou os pés com maciez. Saíram mais cedo com os amigos e encheram a garrafa com o funil. O que é que vocês acham, meu povo? Tô olhando aqui o chat. Vai! Tá aqui. O Paulo Henrique faz uma observação legal. Um método perfeito. Perfeito, Paulo Henrique. Temos uma ideia de método, né? A metodologia para embalar foi usar a comida. Perfeito. Temos outra ideia aqui que facilita muito. Vai, gente. O item, questão 4, desafia a gente, né? Pensem um pouco aí. O que vocês acham?
Simone está dizendo C. Massageou os pés com maciez. Veja a ideia do instrumento. Simone, veja a ideia do instrumento. Com maciez. Pensa aí sobre o instrumento. Utilizando como meio a maciez. Será que é o item C mesmo? O Bruno fala A, não sei se é A. A Álida coloca o E, o item E. Encher a garrafa com funil. Encher a garrafa com funil. O Mailton está dizendo, essa questão, professor, a gente pode dizer que existe uma similaridade entre os termos? O Mailton tocou num ponto interessantíssimo, né? Olha aí, ó. Ok, vamos lá ver. Vamos comentar agora. Vocês já estão externando. O William fala aqui C, porque lembra o modo de massagear os pés. Ok. Mas interpreta bem. Quando ele diz que ele embala comida, utilizando comida, eu penso muito, sabe o que eu vou pensar aqui? Eu penso muito no item A, muro. Um muro é feito com pedras. Concorda comigo? A Silviane está dizendo que é A. Um muro é feito com pedras. Vamos ver, Silviane, vamos ver se é. Ele fala aqui, comida feita com comida. Né? Há aqui uma aproximação. Fizeram os ovos com manteiga. Olha, veja que aqui a gente tem, eu não sei se vocês concordam comigo, totalmente uma ideia de modo. Não é? Uma ideia de modo. Veja que a manteiga ela não tem a mesma relação que comida, feita com comida. Né? A manteiga foi um elemento utilizado para ajudar a fazer os ovos. Não é? Massageou os pés com maciez. A gente tem aqui uma ideia muito mais de intensidade, né? Uma ideia de intensidade aqui, ó. Com maciez, de maneira delicada, não é? O item D de saíram mais cedo com os amigos. Temos uma ideia de companhia, sim, de companhia, não é? Sair com os amigos é sair na companhia dos amigos. Então a gente se distancia da ideia de meio, de instrumento nesses itens. No item A, temos uma ideia de instrumento, não é? Pedras são instrumentos, não é? Encheram a garrafa com funil. Funil também é um instrumento. Os itens A e E são muito próximos. C não é, Mônica. C não é porque é intensidade. Eu quero uma ideia de meio ou instrumento e que esteja no mesmo modelo que foi proposto. Entendeu? Observe que existe uma proximidade, na verdade, uma igualdade, né? Comida fazendo comida. Gente, de que é feito um muro? Ele é feito de, entre outras coisas, de pedras. Vocês concordam comigo? Uma garrafa não é feita de funil. Embora a gente tenha uma ideia de instrumento, né? Encheram a garrafa com o funil, né? Embora a gente tenha uma ideia de meio, né? E de instrumento aqui também, aqui também temos meio, né? E instrumento. Galera, o item verdadeiro é o item A, tá bom? É o item A, não é? Se fosse, a Simone está dizendo, se fosse muro com tijolos, teria marcado a primeira. Exatamente. Mas aí ele variou, né? Ele variou, meu povo. Vocês estão vendo como essa banca é chata, né? E ele diz, e observe que a banca, ela é mala. Ela sabia que você poderia ficar na dúvida entre A e E. Mas veja que pedras compõem o muro. Funil não compõe garrafa. Não é? Manteiga não compõe ovos. Eu tenho um ovo aqui, dentro do ovo tem manteiga? Não, dentro do ovo tem outra coisa, né? Mas manteiga não. Eu posso usar a manteiga para fritar o ovo.
né? Olha aí, né? Eu posso usar o funil para encher a garrafa. Ok, eu posso fazer isso, né? Veja que tudo está externo, né? Ó, tudo é externo, tudo é externo. Mas as pedras se integram dentro do muro. Então, se eu tenho um muro, dentro desse muro eu vou ter pedras, com certeza. É que nem aqui. Ele está dizendo que ele vai embalar comida com comida, ele vai fazer uma embalagem com comida, então a comida está dentro da embalagem. É claro que o enunciado não falou sobre semântica, mas eu sempre bato nessa tecla. A FGV, vou mudar a cor do pincel aqui, e eu vou dizer de novo o que eu já disse várias vezes. A FGV é uma banca que trabalha com a semântica a todo momento. Ela trabalha com a semântica a todo instante, tá? Não é só nas questões de interpretação, não, principalmente nas de interpretação, mas nas questões de gramática do mesmo jeito, tá bom? A Adila está dizendo aqui que não acredita, a Gilene está dizendo que não é, embora a gente tenha um instrumento também, mas ele não quer apenas a mesma classificação, ele quer a mesma noção, ele tem que ser idêntica. Ó, ele fala aqui, ó, uma classificação idêntica, e ele não colocou esse fragmento à toa, né, meu povo? Tá bom? Ele tem que ser idêntica à do período acima, né? Então, o que é idêntico com pedras e com funil? Encher com funil é um instrumento? É. Construir com pedras é um instrumento? É um meio? Também. Mas as pedras estão dentro do muro, o funil não está dentro da garrafa, né? E a comida lá está dentro da comida, da embalagem, tá bom? O William está dizendo aqui, não se trata apenas de entender o que é uma adjunta adverbial, mas de entender a semântica. Exatamente, William. Ok. O William Ribeiro está perguntando, dá para esclarecer a diferença entre complemento nominal e adjunta adnominal? Eu posso dizer com palavras bem simples, porque isso aqui é bem complicado. O complemento nominal, ele tem valor passivo, e o adjunto adnominal, valor ativo, quando eles são muito parecidos. Por exemplo, quando eu digo, cadê? O choro do... a queda não, eu vou dizer, a resolução da questão demorou, né? Da questão é complemento nominal porque tem valor passivo. A resolução da questão, a questão foi resolvida, tá? E quando eu digo, cadê? Quando eu digo o choro da criança era alto, da criança é adjunto adnominal, porque a criança pratica a ação de chorar. Então tem valor ativo, tá? Resumindo assim pra caramba, tá? Porque isso aqui é uma aula de 20 minutos para explicar a diferença. Mas você pediu rapidamente, é isso. Complemento tem valor passivo, adjunto tem valor ativo, quando eles são muito parecidos. Lembrando que nem sempre eles são parecidos, às vezes eles são bem diferentes. Tá certo? Bora para a próxima questão? A Álida diz, eu tenho uma amiga da FGV, mas ela não me ajuda. É verdade. Ok. Ótimo. Muito bem. Vamos então à nossa próxima questão, a nossa saideira, meu povo. E eu aproveito para lembrar aos que não viram, o curso Desvendando a FGV está aí, ó, um cupom de promoção de 60%, raciocínio lógico e administração. Acesso imediato para você gabaritar esta bendita Carminha, também chamada de Nazaré Tedesco, também chamada de Perpétua, bicha complicada essa FGV, tá bom? Vamos lá para a prova? Vamos para a saideira? Vamos para a última? Vamos lá então? Show de bola. Vamos para a última. Essa daqui, vamos lá. Vamos para a nossa saideira, meu povo. Diz o seguinte, ó. No segmento narrativo, ó, temos um segmento narrativo. Olha o que ele vai perguntar. Vamos ler não agora, vamos só ver o que ele está perguntando. Ó. Pula comigo. No segmento narrativo, né, traz uma série de ações. Presta atenção. Uma série de ações. Olha aí a semântica já aparecendo aqui. Uma série de ações. As formas verbais que indicam sucessão temporal. Meu povo, sucessão. Lá vamos nós para a interpretação.
Sucessão temporal. O cara acordou. Ele acordou. 2, acordou. Quando ele acordou, ele saiu da cama. Sucessão temporal. Saiu da cama. Depois que ele saiu da cama, ele foi ao banheiro. Depois ele escovou os dentes. Acordou, levantou da cama, foi ao banheiro, escovou os dentes. Tá ligado aí? Tá tudo claro? Escovou os dentes. Tá claro? Tá claro aí, Mônica Silviane? Tá claro, Silviane? Escovou os dentes, né? Olha a última, a sucessão aí. Fechou? Beleza. Ele quer que a gente leia esse fragmento e descubra essa sucessão. Só que tem uma coisinha aqui que vai atrapalhar. Beleza, né? Então, é uma sequência. Então, a Silviane está dizendo, beleza. Vamos lá, então. Vamos, então, aqui ao próximo. Vamos ao texto agora. O texto diz, o ladrão arrombou o trinco da janela, levantou a vidraça, enquanto olhava para o interior do quarto. Observou de imediato que não havia ninguém no aposento e ficou mais tranquilo. Gente, quais são as formas verbais que indicam sucessão temporal? Tem que haver uma sucessão no tempo. No tempo. Tem que rolar alguma coisa. Vai, eu quero ouvir vocês, vai. O que vocês acham? Temos um raciocínio lógico aqui? Pouco. Temos mais ideia de imaginação. Imagina a cena. Alguém está colocando o item A aqui. Mailton está dizendo que é o item A. Vai, eu quero mais. Quero mais. O Bruno está dizendo A ou B? A ou B? O William está dizendo, enquanto não dá ideia de simultâneo. O William captou o detalhe da questão. Perfeito, William. O William captou o detalhe. O enquanto, show de bola. Silviane está dizendo A, Ivonete está dizendo A, Paulo Henrique está dizendo A também. Meu povo, o William matou a questão aqui e também os outros, né? Ivonete, Silviane, Paulo. Todo mundo está matando aí quem está falando aqui. Gente, o detalhe dessa questão tem a ver com esta coisinha aqui, O que torna a dúvida é se arrombou, levantou, olhava, né? A gente tem aqui, arrombou, levantou, olhava. Que está na ordem, né? Professor, na ordem aí, mas está na ordem. Escrita não quer dizer está na ordem do tempo. A palavra enquanto, ela indica aqui fatos simultâneos. Né? Ou seja, observa bem comigo aqui. Ele arrombou o trinco. O ladrão arromba o trinco, 2, o ladrão levanta a vidraça. Imagina a cena, ele levanta a vidraça. Só que, ao mesmo tempo que ele levanta a vidraça, eu sei disso por conta do enquanto, né? Ele olha. Isso aqui também é 2, porque acontece ao mesmo tempo. Entendeu? O enquanto está dizendo assim, professor, isso aqui é ao mesmo tempo. Exatamente, Ao mesmo tempo. Então, não foi 1, 2, 3. Foi 1, 2 que se deu ao mesmo tempo. Enquanto ele levanta, ele já olha. Não é? Então, ele está levantando e olhando. Ele não houve uma sucessão. A sucessão vem na sequência, quando ele diz observou. Está aqui, A terceira ação é essa. Né? Beleza. Aí, já matamos que é o item A. Ótimo. Arrombou, levantou, observou. Mas na sequência ele diz assim, gente, que não havia... O verbo haver, gente, o verbo haver é um verbo impessoal. É um verbo impessoal. Haver não é uma ação. Não é uma ação
Veja, eu vou haver amanhã. Não é uma ação cronológica. Não posso chamar de uma ação cronológica. E para fechar, ele diz, ficou mais tranquilo. Aí eu tenho um verbo de ligação, e verbo de ligação, ele não me ajuda numa sucessão cronológica. Não é? Ele não me ajuda numa sucessão cronológica. Portanto, o item verdadeiro é o item A, meu povo. E aí? Show de bola para vocês? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tá aqui o Paulo Henrique está dizendo, tem questão do tempo verbal. Exatamente, Paulo. Paulo observou bem. Tá aqui a história do enquanto, né? É uma casca de banana. Exatamente, Mailton. O verbo haver é sinônimo de existir. Se é sinônimo de existir, não, a ação de existir não é uma ação cronológica, né? Existir é uma ação permanente, né? Então, eu existo é uma ação permanente, ela não me coloca uma cronologia, eu vou agora terminar a live, depois eu vou existir, depois eu vou almoçar. Não dá para fazer isso, né? Ok. Beleza. Ficar é verbo de ligação, e a Silviane está dizendo aqui, observar modos temporais dos verbos no contexto. Assim gera a sucessão. Foi esse o raciocínio que eu fiz. Perfeito, Silviane. Aplauso para você. O tempo e o modo são também importantíssimos nessa observação. Beleza? O cavaleiro sem nome apagou a mensagem, acho que já entendeu. Galera, muito obrigado a todos vocês pela atenção, foi show de bola, foi uma maravilha, tá bom? Divulgue aí a nossa live, divulgue a amigos, amigas, familiares, crushes, etc., que nós temos aqui a nossa promoção do Dia dos Pais, tá bom? Manda o link para a galera. Quem quiser estudar e passar nesse concurso, vem para cá, que nós estamos juntos, tá bom? Então, semana que vem, temos um encontro marcado. O Cavaleiro Sem Nome só vale verbos de ação, fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza também, Cavaleiros Sem Nome. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Beleza. Paulo Henrique está dizendo, toda semana tem esse encontro? Tem sim, Paulo. Quinta que vem, às 10 horas, estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Vamos responder questão, conversar aqui, soltar os cachorros, falar mal dessa banca, tricotar, tá bom? Vamos junto, então? Valeu, Silviane, obrigado. De nada. A Lívia está dizendo, como é esse curso? Só resolução de questão, teoria em exercício, Lívia. Entra no link aí, Lívia, e a gente explica como funciona, tá? Totalmente online, vitalício, você vai gostar bastante. O Helder está dizendo, maravilha, até a próxima, prof. Valeu, Helder. É isso aí. Valeu, Álida. Tamo junto, meu povo. Massa, viu? Então, na semana que vem, eu aguardo vocês, tá certo? E dá uma força aí, divulga o nosso curso para quem quer estudar, para quem vai prestar o concurso com saúde. Tem, às vezes, um tio seu, uma tia, um sobrinho que está ali sem estudar. Pega esse curso aqui, resolve, acompanha essas aulas, português, raciocínio lógico e administração, já é quase metade do curso. Beleza? Valeu, gente. Valeu, Bruno. Até a próxima. Silverlânia, valeu. A administração é a professora Giovana. Raciocínio lógico é o professor Pedro Varisto. Tá bom? Valeu, Álida. Terça não tenho. Terça eu estou em aula lá no Colégio Aritsá. Terça eu tenho aula. Tá bom? Mas na quinta eu estou aqui com vocês. Beijo, abraço. Até a próxima, gente. E, live vai ficar salva, tá? Então fica de boa. Qualquer coisa volta. Tchau, gente.